passar no cemitério. Sempre foi o maior mistério saber se ela mora lá. Eu hoje vou passar no cemitério. Sempre foi o maior mistério saber se ela mora lá. Cova meia, corredor 40. Batia, levantou, eu quero. São suas flores, Maria Padilha. Cova meia, corredor 40. Batia, levantou, eu quero. São suas flores. A senhora quer um cigarro, uma bebida? Sim, para que ela veja que a senhora... Maria Padilha, ela perguntou aqui... Nem precisa ficar nervoso, né? Desculpa, é Uma que... vibração. É porque é a primeira vez, geralmente vem o seu Zé, eu falo mais que o seu Zé, é a primeira vez que eu tô sozinho com a senhora, mas... Vocês têm mais afinidade aí. Sim, um pouco mais. Mas com o tempo a gente vai se acostumando, Maria Padilha. Vai, é um prazer conhecer a senhora também, ainda mais tendo sou eu com a senhora aqui. Ela perguntou, por que não um terreiro e sim um templo de Quimbanda para a senhora? Um tempo é onde se manifesta a vida dos mestres. Sim, O templo é mais sagrado. É num templo onde se achega todos os mestres. sim, por isso... E a energia também, né? A energia da casa agora vem própria, difundida do maioral. Sim. Ela pôs aqui, ela perguntou se a senhora trabalha na cura também. Mas na cura da psique e na libertação do perispírito do que na cura física. Mas quero dar uma ressalva, propriamente dita, de Laura, né? Laurinha, a menina no qual eu estive atuando na carne física dela. Houve-se a necessidade, e toda vez que se tem a necessidade, eu estou ali, atuante. Certo. A terceira, ela perguntou se você faz amarrações. Só que ela não pôs se é amarração amorosa, que tipo de amarração que é. Você está interessado nisso? Bom, aqui no caso, ela que perguntou. Conhece sobre o assunto? Eu não conheço muito pouco. Como eu disse para a senhora, eu sou muito novo nisso. Eu tô caminhando para entender. Tem muita coisa que eu preciso entender ainda. Mas eu acredito que sim, é possível porque a gente vê, né? Mas eu não sei se a senhora faria. Aí, essa seria a pergunta dela, no Eu caso. sou atuante quando se há necessidade de salvar uma família. Quando um está na linha de vida do outro. Um exemplo. Quer que eu te dê um exemplo? Sim, por gentileza. A minha guardada não vai gostar. Ixi, então deixa quieto. Mas eu quero falar. Pode falar, não, pode falar. A senhora tem tudo, como que eu posso dizer? A senhora tem toda a razão, é claro, né? Ela sabe mexer com a magia e ela sabe fazer. Ela sabe. Porém, há um certo cidadão. Ela fez algumas magias. Mas não houve a vibração e nem funcionou porque ela não quis. Ela fazia, eu desmanchava. Ela fazia, eu desmanchava. Ela fazia, eu desmanchava. Porque não tinha uma necessidade daquilo. Não. Porque o ciclo dele aqui já tinha se acabado. Acontece, moço, que a minha guardada é teimosa. Eu percebi um pouquinho, né? Por mais desdobramento que tivesse com a minha pessoa, ela ainda insistia. Queria tentar. Mesmo sabendo que não era pra ser, né? Vocês em si são teimosos, né? O ser humano em si é teimoso. Eu Mas a percebi isso minha há pouco guardada é tempo. muito teimosa. Ela insistiu naquilo que não era para insistir. E vocês nos intuem a isso, né? Ultimamente eu tenho percebido muito isso. Isso, moça. Intuição era o que ela mais tinha. Intuição, desdobramento. Dentro da clarividência eu mostrei tudo a ela. E mesmo assim, ela insistia, achando que poderia dar certo e ser para sempre. É porque
tem coisas que não não são pra está na si. linha de vida, não adianta. Então, o que a gente possa fazer, né? Não. Isso é interessante saber Pode disso. saber, entender, fazer a magia. Não vai dar certo. Mas se não for para ser, Não vai ser. a própria escola já afasta. Interessante, isso é bom Mas saber. tem uma ressalva aí. Sim, pode falar. Você pode colocar para mim? Posso. Deixa só eu ouvir, porque eu não sei onde que ela coloca aqui. Pode ser no chão. Pode ser no chão? Deixa eu deixar aqui, mano. Ela não gosta, né? Mas pode ser. Se a senhora falou, tá falado. Bom, a senhora quer dar ressalva, senhora? Isso. Sabe por que nada funcionou? Porque uma é que ele não estava na linha de vida dessa. E quando é para ser, eu coloco. Quando não é, não adianta. Tem um que está próximo e está na linha de vida dela. Entendo. Então é esse que eu quero do lado dela. Do lado dela. É o único que tem a energia compatível a ela. Sim, entendo. E como aliada, eu e Padilha da Estrada continuamos mais unidas do que nunca. E é esse. Não é o que ela quer. É o que tem que ser, né? É o que tem que ser. A mesma coisa já falo que é com tudo. Eu tô percebendo com o tempo, mas é meio difícil, né, Padilha? Eu tenho muita coisa pra aprender ainda com vocês, ser bem sincero. Mas muita coisa mesmo. Muita coisa. Ela fez outra pergunta. Ela perguntou pra que serve a sacralização. Já tá cansada de saber. Eu parei pra pensar nisso, mas não vou me dirigir a ela dessa forma, né? É para dar vitalidade. É para que no sacrifício nós possamos mexer e movimentar essa energia tão densa que é acoplada a vocês. Se existe algo mais negativo que o próprio Quiumba, são vocês. Caraca, isso eu não sabia. Porque vocês, eles são inteligentíssimos. Eles sabem trabalhar e manipular as energias. Vocês não sabem, mas são negativos. São trevosos, são maléficos. Isso eu não sabia. Os Quiumbas, moço, tem alguns seres aí, encarnados igual vocês, que dizem que Quiumbas são os irmãozinhos que não sabem o que fazem, que não têm evolução. Eles são inteligentíssimos. E eles sabem muito bem como movimentar e vampirizar e sugar a energia de cada um de vocês dentro do próprio vício. Porque cada um tem um vício. Sim. E é nesse vício que todos vocês se corrompem. Pior que é verdade. Não tinha pensado nisso. E dentro desse vício, eles sugam a energia de vocês. Você pode reparar. Com todo respeito, todo mundo tem um vício. Não estou dizendo qual é o seu vício. Sim, todos mas temos. você tem um vício. Você já parou para perceber que dentro do seu vício, assim que você sacia aquela vontade, vem a melancolia, aquela tristeza? Vem, pior que vem. É eles. Eu não sabia disso. Eles levam vocês ao vício cada vez mais forte. E depois sugam a energia de vocês, dando melancolia em troca. Porque eles se alimentam da tristeza, da melancolia, do choro, da raiva, do ódio e da ira. Tudo aquilo que a gente externa de ruim, eles se alimentam. É isso. Você tem um vício. Naquele momento você quer... Por que que quer saciar aquele vício? Quando você sacia o vício, moço, você pode perceber. Já vem aquela real depressão. Sim, você se sente pra baixo. Sente-se no chão, moído, caído. Sim. É nesse momento que eles estão acoplados. Sugando as nossas energias. Moço, ninguém morre de vontade. Ninguém morre de vontade. Ninguém quer passar vontade. Isso é verdade. É verdade. Isso é muito bom. Ela fez outra pergunta, a quinta pergunta, são 9.
Ela falou assim, você pede sangue da sua guardada pra ela? Peço. Peço sangue. Pede. Diariamente. O sangue dela Sangue nela. é muito importante. E é de real energia. Tu queres entender de magia, né? Sim, eu quero chegar nesse Você patamar. sabe puxar energia? Não sei, mas queria aprender. Quando a minha guardada vai puxar a energia de alguém, ela puxa a imagem, ou algum retrato, ou o nome. Aí ela mentaliza. Só que ela coloca o DNA dela. O DNA é a saliva. Quando se vai trabalhar na magia, e vocês fazem aquele sopro do ofó em cima do nosso assentamento, ou igual ela agora no momento faz em cima da quartinha de Lucifer, da minha quartinha, da quartinha de Zé, que são dos pactuados, inclusive você. Sim. Ela solta ali o DNA. E é essa energia do DNA que é sangue. O sangue nosso é energia. É. O sangue é energia. O sangue é a vitalidade que dá toda uma movimentação. O sangue é sagrado. Entendo. E quando eu peço sangue, a minha guardada, é um simples real motivo. É magia. Magia. Interessante. E daqui a um tempo, vai se ter a magia. Onde se vai haver a necessidade de mais sangue. Quer ver quem é? Posso? A senhora me dá essa licença? Mas pode falar, a senhora estava falando do sangue. O sangue humano tem muito, muito, muito mais energia que o sangue animal, conforme você mesmo acabou de recitar. Por quê? A energia do ser humano. O sangue da minha guardada é um sangue sagrado, onde me dá a real vitalidade, sim, como ancestral dela. Em alguns momentos há necessidade, porque somos pactuadas uma a outra. No caso, ligadas, né? Pactuados é ligar? Seria ligação? Não. Temos acordo, Ah, sim, entendo. pacto mesmo, moço. Ah, entendi. Posso perguntar a próxima? A quarta. Qual é o valor da pactuação? Imensurável. 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 Quando vocês se pactuam, a energia do Deus da Terra, de você, ou a energia do grande maioral, vocês estão se ligando a ele. É como se fosse um pedido de clemência. É um ato de coragem, onde poucos entendem a dimensão, a ascensão, a grandiosidade. E dentro dessa grandiosidade é que as coisas acontecem. Porque Lúcifer, ele traz a sabedoria, ele traz a ascensão, ele traz o material, sem o real desperdício. O que é o desperdício? É quando sobra demais. Pessoas bebem demais. Pessoas gastam aquele financeiro, como vocês dizem, mas com coisas ilícitas. Isso não é permitido. A ascensão que todos buscam dentro da pactuação tem que ser uma coisa sadia. O pacto, ele funciona quando tem algo além do que você visa, do seu próprio egoísmo e interesse. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo da minha guardada. Ela fez a pactuação. Foi a magista. Sonhava. Dentro dos pedidos dela, ela acrescentou a missão espiritual. Então, dentro desse conceito, Lucifer se pactua e aceita a pactuação dela. Porque o
que ser tudo merecido, né? Isso. A quinta que ela perguntou por que fazer a pactuação? Interesses. Interesses esses que tem que ser, primeiramente, espiritual. E por a honra e pelo mérito vem a consequência do material. Há errôneos e errôneos e errôneos sacerdotes que não são, né, dessa energia da Quimbanda. Criticam, acham que todos querem riqueza, riqueza, riqueza. E dizem até, com uma certa piedade de nós, guardiões, que estamos aqui apenas para dar riqueza, como se fossem escravos. Não é isso. Quem fala isso não tem conhecimento da causa. Não sabe o que é uma pactuação. Uma pactuação é selo de sangue, é lealdade. É aquilo que se inicia, tem uma data para terminar, mas se inicia e longínquamente continua dentro da lealdade de cada um. E só assim Lucifer aceita. Uma pactuação. Isso. A sexta pergunta. Ela perguntou, por que Exu afasta pessoas dos seus guardados? Porque vemos aquilo que vocês não veem. Eu vejo a falsidade. Eu vejo quando degrinem o nome da minha guardada. Quando entram na maledicência contra ela. Quando usam de falsidade. E se, por vezes de fato, eu vejo que ela realmente não merece, eu afasto. Pro próprio bem dela. Pro próprio bem, mas quando eu enxergo que dentro do ser daquela pessoa é a essência dela, ela não vai mudar. E de fato vocês, seres reencarnados, não mudam. Melhoram. Mas mudando. De acordo com a evolução. Porque a evolução para vocês é doída. Sim. É dolorida. Parte a carne de vocês. Para nós, a evolução é só a ascensão. É só o subir. É o ápice. Para vocês, não. É o flagelo. Dói. É pior que a verdade. A ascensão, a subida. Pera aí. Ela pôs aqui a sétima. Qual o fundamento da Goécia na Quimbanda? Acho que é Goécia, se não me engano. Goécia, moça. Eu acho que... É a magia dos daimons. Ainda que ela não saiba, ela tem ligação forte com Anubis, com Barbado. Então, Mas, sim. com o passar do tempo, ela vai saber, vai entender. As invocações que se tem dentro da Goécia é a mesma coisa de Hecate, de Amir Xangá e da energia luciferiana. Já ouvires dizer que a Quimbanda não há grilhões? Tipo, não, ela não te prende, né? É isso, moço. Não importa a energia, desde que haja ali, dentro da energia, lealdade, conhecimento e o saber da magia com total respeito, aí sim. Vocês seres reencarnados têm a grande mania de querer criticar tais energias que nem realmente conhecem, que nem realmente se adentram ou se permitem a conhecer e saber como é que funciona. Isso é verdade. Tem muita coisa que a gente leva uma descrença, a gente discrimina, né? Sem nem conhecer. Isso é real. E oitava. Ela perguntou se corpo fechado existe. Não. Não? Claro que não, moço. Nossa, até eu pensei que isso existia, Maria. Não. Não existe corpo fechado. Pois bem, então vamos lá. A minha guardada, por essas luas, sofreu um IPC.
a nona pergunta, ela falou assim, ela perguntou, por que 9 anos de pactuação? Porque é o meu número. É? É. Eu não sabia não. 7 anos não é o meu número. 7 anos é o número de 0. O meu número é o 9. Sim, entendi por A isso. cova Não... 66, virada ao avesso, vira o 9. É verdade. E eu determinei, Que seria o 9. antes que houvesse o desejo e a confirmação da magista, da minha guardada, a luz e luz e luz e luz, eu já estava movimentando toda uma energia para isso acontecer. Interessante. Então, é mérito meu que seja os 9 anos. 9 anos, sangue, diante daquele livro, que é mais sagrado do que ela imagina. Mostra-nos o livro. Sim. Bom, as perguntas que ela deixou para mim fazer para a senhora foram essas. Mas eu tenho o meu pedido, acho que a senhora já até sabe, né, claro. Eu queria falar com a minha Lebara, minha mãe. Eu queria falar com ela antes, mas eu fiquei meio apreensivo. O seu Zé falou que ela iria me magoar, mas eu acho que eu preciso falar com ela para que eu tenha crescimento de mim mesmo. Por mais que vai doer, eu sei que tudo que você tem que construir, você tem que destruir primeiro, né? É, moço. Primeiro eu quero dizer uma coisa. Sim. Que muitos dizem, né? Uhum. A mensagem foi tentar para todos. Então, finalizando, quero que desligue a TV. Sim, senhora. É que ambos possam cultuar. Se querem ter ascensão espiritual, tem que cultuar por vias de fato. Porque uma hora a cortina fecha. Fica só cumprida a missão. É claro que tem que viver. Tem que viver, mas tem que cumprir a missão. Que a minha guardada saiba que aquilo que não era para ela foi arrancado e que ela é muito teimosa e que não tinha que insistir. Mas se ela insistir, eu tiro de novo. Porque às vezes o que está na cara tem que ser mostrado de várias maneiras. Porque não consegue enxergar que não é para ser. O que é para ser. Lembrem-se, isso é para vocês. O que é de vocês é trazido até vocês. Ninguém precisa correr. Basta saber apreciar. E tem a outra. A outra sai dessa, né? Tá tendo um desdobramento um atrás do outro. Diga pra ela. São reais confirmações. Para ela sempre transmitir uma guardada. E são confirmações. Assim como as confirmações dentro das mensagens que a minha guardada pediu. Assim são as confirmações também. Do desdobramento. Eu dou para as duas. Porque quando se trata de notícia da minha guardada, ela acha que nunca é merecedora. Mas é. Esse é o recado de Maria Padilha das Almas. Essa que desce em terra. Trazer a mensagem correta, justa, dentro do mérito. Porque se não tiver mérito, pra mim não basta, nem se achega. Eu tiro, eu ponho. É assim, porque eu vejo o que vocês não veem.